graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Graças a Ele, nós estamos aqui reunidos para agradecer a Ele, desses 90 anos da Igreja Adventista da Província. Quero te convidar nessa noite a junto de meditar parte da palavra do Senhor Jesus no Antigo Testamento e uma outra parte do Novo Testamento. Nesse momento, pegar a Bíblia Sagrada, abra ela em Êxodo capítulo 19, é a nossa primeira leitura. Antigo Testamento, Êxodo capítulo 19, versos 1 até o verso 6. E no Novo Testamento, 1 Pedro 2, verso 9 até o verso 10. Quando os irmãos acharem, por gentileza, sinalize aí com um amém. Amém. Texto no Antigo Testamento, Êxodo 19, 1 a 6, diz assim para nós: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou-se ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como o transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. 1 Pedro 2, 9 a 10 diz assim: Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nesse mesmo espírito que você entrou neste lugar, um espírito que te trouxe para a presença do seu Deus, para juntos nós aqui nos encontrássemos, com esse mesmo fim, eu te convido a fechar os seus olhos. Esqueça muitas vezes o que o outro está falando para você nessa noite, mas se concentra comigo em uma oração ao Deus eterno, o Deus que está presente aqui também, porque a sua palavra diz que aonde se encontra 2 ou 3, mencionando o nome dele ali, ele já está presente. Imagine, olha só ao teu redor, quantos estão aqui para exaltar esse Jesus, para exaltar esse Deus,
com a vida que Ele já te abençoou e com o Santo Espírito que está com certeza batendo no seu íntimo aí para falar contigo e te dizer nessa noite: você é um bendito do Deus eterno. Oh Jesus Cristo, graça, meu Deus, eu te dou. O Senhor, meu Jesus, abençoou a minha viagem até chegar neste lugar junto de minha esposa e meu filho. O Senhor nos trouxe lá do campo do Curuai, meu Deus, aqui em Óbidos, para que juntos nós pudéssemos, Jesus, estar avivados nessa Tua palavra, avivados, Jesus Cristo, em Sua presença, e creio com certeza levar daqui, Jesus, as notícias que o Senhor, meu Pai, tem feito neste campo, através do Teu servo que o Senhor colocou neste lugar, aonde o Senhor Jesus abençoou ele e a sua família, para que junto desta igreja, meu Pai, que o Senhor Jesus Cristo escolheu, para que juntos, meu Jesus, pudesse anunciar a sua santa palavra, e aqueles que te escutam, meu Deus, com certeza, que estão, Jesus, neste lugar, e outros, meu Jesus, que também te escutam, através, Jesus Cristo, de outros meios, que vão, Senhor, te exaltar nesta noite, que vão te glorificar nesta noite, não simplesmente, meu Pai, porque vieram num culto, não simplesmente porque vieram se reunir com os irmãos e as irmãs, mas porque nessa noite eu creio, meu Pai, que o seu Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, estará, meu Jesus, nessa noite abençoando aqueles que crê, aqueles que vieram com o Espírito, Jesus Cristo, de entendimento. Eles receberão de Ti, meu Pai, aquilo que eles almejam. Eu creio nisso, porque um dia o Senhor trouxe a um homem chamado João Augusto da Silveira esse mesmo privilégio, e aqueles que já sentiram um dia o privilégio de ter o Teu Espírito Santo, nesta noite eu creio, meu Pai, que estarão bradando de alegria, porque o Teu Espírito está neste lugar para abençoar aqueles que crêem na Tua palavra, e a Tua palavra diz que aquele que crê em Jesus terá a Tua salvação, Pai Todo-Poderoso. Então é por isso que eu estou aqui, meu Jesus, para anunciar a Tua santa e bendita palavra aos que estão reunidos neste lugar e aos que ainda vão nos ouvir através, Jesus, da transmissão deste culto maravilhoso. Que o Senhor esteja, Jesus, neste exato momento, eu peço isso, tocando em cada um de nós, e que a Sua presença seja notório na minha e na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero, nessa noite, em primeiro lugar, logicamente que nós já executamos, agradecer ao Jesus, né? Porque Ele nos abençoou chegarmos aqui. Chegamos já faz mais de 24 horas em Óbidos, e eu vinha meditando, né, ao longo da viagem, que quando a gente viaja de Juruti para cá, de noite, por exemplo, eu não consigo dormir na embarcação, não consigo. Eu fico ali olhando, né? A minha esposa está aí também com meu filho. São um dos primeiros que não conseguem ficar acordados. Eles conseguem dormir. E eu não consigo. Eu fico olhando, vou lá para frente e vejo se já está perto. Aí eu olho no celular para ver se já está perto também. No sinal que dá para mim aqui, quando aparece. E quando eu vejo que está perto, né, eu vou logo chamar os dois e a gente se apronta para não passar direto.
porque se passar direto, só no outro dia para retornar. E chegamos, graças a Deus, muito boa viagem, clima bom, e hoje pela manhã amanheceu maravilhoso, né? Para todo mundo que pôde estar ao templo, maravilhoso para se congregar. E eu vinha meditando nessa palavra de Êxodo, e essa palavra vai estar tendo alguns comentários em capítulos anteriores de um povo reclamão, que é por onde eles estavam passando, quando faltava água, eles corriam a Moisés para pedir água. E quando o pastor Alípio disse que o irmão iria me buscar às 7h, 6h05 mais ou menos, as nuvens começaram a aparecer. E eu disse, rapaz, é inevitável. É inevitável. Quase eu uso, pastor Alípio, quase eu uso a palavra que Deus disse para Jeremias. Ainda não ora ainda, deixa cair a chuva. E eu deixei que caísse a chuva. Eu não orei assim, Senhor, para logo. Ainda era 6h05. Só que quando foi 6h56, a chuva não parava. Ah, rapaz, aí eu fui orar. Pois eu não recebi nenhuma ligação do pastor Alípio, dizendo que ainda ia alguém para me buscar. E aí eu orei, mas não demorou muito, o pastor Alípio ligou para mim, já estamos aqui na frente. Então disse para minha esposa, vamos que o pastor já está aí para nos levar. E eu vou levar daqui umas das melhores recordações que o campo faz, com certeza, não só nesse evento, não só nessa festa dos 91, mas em todos os eventos, que mesmo chovendo o povo não fica em casa. Eu posso ter um amém só de hoje ou de dias atrás? Mesmo chovendo o povo está aí, ó. Sombrinha ou sem sombrinha, mas está aqui, está presente. E é mais ou menos isso que nós vamos estar hoje trazendo um pouco para nós aqui. É mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar com você. E a ideia aqui é que você possa prestar as devidas atenções a detalhes desse texto, a detalhes desses textos, a detalhes dessa história, a detalhes do propósito do Deus que está atrás dessa história. Já que nós estamos recordando as histórias de 91 anos de uma denominação que em particular também nunca deixou hipótese alguma, um dia sequer, se não dobrar o joelho e agradecer esse Jesus. Em todos os relatórios que nós já tivemos, da onde eu venho, da mesma terra que pastor Alípio vem, e com certeza da onde vocês vieram, e hoje, no lugar onde vocês estão, as características que vocês receberam na sua infância, ou no dia que você aceitou o Jesus Cristo, até o dia de hoje, eu creio que são características que nunca se apagarão, nunca terão limites. As últimas palavras de
o evangelista João, descrevendo no seu evangelho, é dizer que se ele fosse contar todos os milagres de Jesus, não caberia em livros. Não conseguiria registrar todos, porque foram muitos os atos que o nosso Jesus Cristo executou no período dos seus 33 anos. Foram muitos. Mas deixa eu te contar a história deste povo que eu li primeiro. A história de Israel. Me permita nessa noite eu compartilhar não toda a história, mas um pouco dela, para que você possa entender o porquê que eu trouxe esse texto. Porquê que não escolhi um outro à semelhança do tema central do nosso culto também, avivamento na essência. Porquê que eu escolhi esse tema escolhido para a exclusividade de Deus? Porque o povo que eu trouxe teve essa não condição, mas teve esta oportunidade de ser abençoado por Deus. Dentre todas as nações que existiam, dentre todos os povos que existiam da sua época, o povo de Israel foi escolhido por Deus para demonstrar a sua característica neste mundo, para demonstrar a intimidade de um povo para um Deus. Os povos aonde eles viviam eram povos religiosos também, ao ponto de eles defenderem de todas as maneiras as suas teorias, os seus ritos e as suas formas de demonstrações de adoração aos seus deuses. Mas todas as formas, todos os estilos, todos os ritmos, todos os ritos que eram declarados diante de Israel não produzia na vida deste povo um efeito supremo. É quando Deus entra na história do povo que ele escolheu, dizendo que eles sairiam daquela terra e que eles habitariam em uma terra que não teria mais, eu creio, da mesma maneira que é descrito no texto, não teria mais as mesmas formas de vidas que eles estavam acostumados a viver. A terra para onde o Deus eterno queria destinar aquele povo era uma terra que eles iriam novamente se adaptar à condição que aquela terra iria oferecer a eles. O povo teria que se adaptar novamente com as ferramentas que eles teriam que usar naquela nova terra. E acima de tudo, eles deveriam ter a ciência nas suas vidas que quem estava levando eles para aquela terra não seriam os seus esforços, não seriam as suas dedicações, não seria hipótese alguma a inteligência de cada um deles, mas unicamente seria o seu próprio Deus que levaria eles da terra do Egito até a terra de Canaã. É interessante o que eu li para vocês, porque muitas obras magníficas esse Deus executou diante dos olhos deles, tanto no Egito, no período que ele começou a marcar e a sinalizar que aquele povo sairia do domínio daquele rei, do faraó, que aquele faraó não teria mais poder sobre aqueles servos e servas, sobre aqueles escravos que há muito tempo vinham servindo
a elite do faraó, que vinha servindo a nação de Faraó ao Egito, a partir daqueles momentos que Deus estava sinalizando, estava indicando que estava acabando o período que aquele povo, aqueles seres humanos não seriam mais escravos, mas seriam livres e adorariam a um único Deus chamado Yahvé, chamado Deus Eterno, o único que merece a atenção de todos os seres humanos. O faraó, por sua vez, hipótese alguma, deixaria que escapasse aquilo que seria sempre a busca de riqueza, que seria sempre a prosperidade deles naquela época. Hipótese alguma deixaria de mãos, assim como eu estou fazendo, estendidas, ou muito mais. Hipótese alguma, o faraó iria dar ordem para que a nação do Egito pudesse abençoar Israel e que ele saísse livremente sem causar algum tipo de transtorno ou algum tipo de impedimento. A história conta para nós que Deus escolheu um homem chamado Moisés. Sim, você sabe da história. Mas o que me chama a atenção é que esse homem vai colocar algumas dificuldades diante de Deus para não chegar a esse ponto de liderar esse povo. Ele diz para Deus que ele não tem capacidade para falar diante do povo as palavras que Deus iria determinar que ele falasse. A história menciona para nós que mesmo ele dizendo assim, o Deus Todo-Poderoso sinaliza diante dele que ele estaria do lado dele, aonde quer que ele fosse, o que ele quisesse fazer, o que ele precisava fazer, o Deus Eterno estaria manifestando a presença dele diante de Moisés, diante do povo de Israel e diante do faraó também. Você conhece a história. Mas me permita concluir essa parte, por gentileza. Porque muitas vezes, quando eu sou chamado por esse Deus, muitas vezes quando você foi chamado e é chamado por esse Deus, colocamos algumas características nossas para tentar impedir o agir poderoso desse Deus no meio desta humanidade. Olhamos diretamente para a humanidade e com o nosso olhar de humano, achamos que somos incapazes para falar aquilo que o Deus Todo-Poderoso tem para dizer para todos os seres humanos. E quando colocamos essas condições, eu te digo uma coisa com toda certeza: o Deus eterno, com o seu eterno amor, ainda continua dizendo: mas eu quero escolher realmente você, porque é você que eu creio que vai falar para esse povo aquilo que eles precisam ouvir. Aí eu me justifico porque que hoje eu estou aqui. Eu poderia dizer não ao pastor Alípio. Mesmo chegando aqui, eu poderia dizer: pastor Alípio, eu não consigo pregar, meu irmão, aqui. Mas o Jesus me abençoou com essa palavra. E eu acredito que no final dela, você que ainda não tomou a sua decisão para que você possa estar diante desse Jesus, eu acredito que você não vai ficar na mesma posição e não vai ficar com as mesmas atitudes, porque não é eu que vou te convencer, mas é o Espírito Santo que está aqui que vai te convencer e dizer para você que a condição que eu e você muitas vezes queremos nos colocar diante desse Deus,
não é maior do que a grandeza desse Deus que eu conheço, desse Deus que você conhece. Não é maior do que o poder que está sendo pregado durante essa noite neste lugar. Aí você que já leu a história de Israel, você sabe com propriedades que o Moisés mesmo trêmulo, o Moisés mesmo com medo, ele recebe as ordenanças de Deus e ele vai para lá para se apresentar ao povo de Israel. A primeira dificuldade dele é se posicionar diante do povo de Israel. E ele já se posiciona. A segunda é mostrar para o povo que Deus o chamou ele. E eu quero te falar isso, que muitas vezes você não precisa falar muito para demonstrar que você foi chamado por Deus. E o Moisés vai falar isso. E o Moisés vai mostrar isso. Porque ele não fala muito. Ele mostra aquilo que Deus mostrou para ele. Às vezes, queremos mencionar o testemunho de Deus sobre a nossa vida e dizer para o povo, dizer para a sociedade, dizer para os vizinhos que nos rodeiam quem realmente somos nós. E muitas vezes começamos a falar aquilo que Deus já fez por nós. Só que muitas vezes o vizinho, a sociedade e as pessoas que nos rodeiam não precisam ouvir tanto, mas precisam ver tanto em cada um de nós. E Moisés, ele não se preocupa em o falar, mas ele se preocupa em o mostrar. E na hora que ele mostra a sua mão, você conhece a história, a mão é mostrada para o povo de modo que estava se consumindo por uma lepra, e de repente ele volta e coloca novamente, e diz o texto que volta como se fosse pele de uma criança recém-nascida, para te mostrar como é Deus. Deus permite às vezes as coisas difíceis acontecer na nossa vida, para que a glória dele possa se manifestar. E é isso que é uma das características da exclusividade de Deus. Os exclusivos de Deus, ainda que passe por alguns momentos difíceis, mas estão conscientes e crendo que o Deus que está ali permitindo que eles estão passando por aquelas aflições é o Deus que vai estender as mãos, vai pegar as tuas como pegou a minha, vai levantar você e vai posicionar dizendo: é esse o Deus que eu sirvo. Ele vai mostrar para você que o amor que ele tem por mim e por você não é comparado com o amor dos seres humanos, mas é comparado, como pregaram os irmãos aqui antes de mim, é comparado com o amor do Pai eterno, que amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho unigênito para nos salvar. Beleza, irmãos, mas eu preciso concluir essa história aqui, para me chegar no exato ponto que eu vou chegar. Moisés tira o povo da presença dos ídolos, dos costumes, das preocupações, das tradições, do estilo de vida. Moisés mostrou para eles que agora o Deus que criou os céus e a terra estava chamando novamente a todos a atenção, porque iria acontecer algo que aquela terra do Egito nunca, hipótese alguma, havia passado como iriam passar por aquele momento. Mas escolheu Israel para que pudesse ser o espelho para o Egito naquele momento. E a ordem seria que eles pudessem se apresentar diante de Deus como nós estamos aqui, e pudesse olhar para o reflexo da glória de Deus como nós estamos olhando diante da palavra do Senhor neste lugar, e pudesse a partir daquele momento decidir ou iriam continuar com seus costumes, ou iriam continuar com seus estilos de vidas, ou iriam aceitar o estilo de vida que o Deus eterno estava propondo para eles viverem.
Quando o povo decide, Moisés se apresenta ao rei do Egito e propõe aquilo que o próprio Deus havia dito para ele dizer para o rei: eu quero que você libere, assim diz o Senhor, eu quero que você libere o meu povo para me adorar longe da tua terra. Queridos, você prestou atenção na proposta? A proposta que Deus colocou diante daquela potência era mencionar para aquela potência que acabaria a partir daquele momento o meio lucrativo para aquela nação, o meio de prosperidade para aquela nação, o meio de movimentos de riquezas e outros meios acabaria, porque agora naquele momento Deus estava tirando o seu povo daquela posição e levaria para um outro lugar, um lugar onde textos sagrados apresentam para nós que é uma frase maravilhosa, que manava leite e mel. Acima de tudo isso, Deus iria tirar aquele povo daquele lugar, iria levar para uma posição onde aquele povo realmente necessitaria ser declarado diante de todas as nações, um povo exclusivo para apenas um verdadeiro Deus, chamado Deus eterno, como ele mesmo descreveu, o Eu Sou. Faraó se recusa por 10 vezes. E as 10 vezes que Faraó se recusa, o Egito sofre. O Egito perde. O Egito é massacrado. O Egito é destruído. Mas do outro lado, o povo que era escravo, nas 10 vezes que o Egito é massacrado, o povo do outro lado é 10 vezes exaltado diante do Egito, diante do rei e diante de toda a potência que fazia daquele povo um escravo. Eu quero continuar, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Já medita nisso. Eu, em algum momento da minha vida, e você também, estávamos semelhante ao povo de Israel. Estávamos em uma posição que éramos humilhados, que éramos massacrados, que éramos muitas vezes subordinados a fazer aquilo que a gente não gostaria de fazer. Mas alguém entrou em nossa vida, se apresentando como um dos melhores amigos, porque se ele se apresentasse como Deus, a gente correria. Se ele se apresentasse como um patrão, a gente automaticamente não contaria alguma coisa. Se ele se apresentasse até mesmo como um irmão, a gente não gostaria com certeza de compartilhar algo com ele, mas ele se apresentou como um amigo, e como um amigo a gente sabe que a gente tem afinidade para contar aquilo que é mais íntimo para nós. O Moisés naquele momento é a representação do meu e do teu amigo chamado Jesus para aquele povo. E hoje eu digo para vocês, pega essa aí que eu vou dizer para vocês nesse lugar. Pega essa e guarda para você. O amigo verdadeiro de você, hoje ele declara diante do Pai dele, se você já aceitou ele declara que você é exclusivo para Deus. E ele, hipótese alguma, vai deixar com que o inferno
inferno, a morte, tudo que os inimigos querem, possam trazer algum dano para você, diante de Deus, diante dele. Ele não permite que você seja afetado por aquilo que o nosso inimigo quer fazer de cada um de nós, que é tirar a intimidade nossa com Deus. Só que ele sai com esse povo. Eu falei outrora, esse povo é um povo muito reclamão. E esse povo, depois que passa o Mar Vermelho, que recebe ali o decreto que vocês estão livres, não tem mais inimigo vindo atrás de vocês, vocês estão livres, marcharemos agora em direção à terra prometida. Aquele povo entende que a necessidade deles ainda era maior do que a essência de Deus na presença deles. E eles começam a dizer para Moisés que o porquê que Moisés tirou eles dali para sofrer. Acabou-se a água, acabou-se a comida, e agora está faltando as principais prioridades dos seres humanos. E com isso Moisés começa a conversar com Deus e a pedir as informações de Deus, o que ele deveria fazer. E esse Deus, com seu infinito amor, começa a dizer para Moisés: Moisés, não esquenta aí, meu irmão, porque eu já vou mandar água, eu já vou mandar pão, e não vai ser comprado em algum outro lugar, eu vou mandar daqui do céu. O próprio Deus declara diante daquele povo que ele estava sempre caminhando com aquele povo. É por isso que o tema que vocês hoje estão aí vivendo, a igreja continua caminhando, sim, porque esse verdadeiro Deus está no lado da igreja, junto com a igreja, no meio da igreja, para mostrar que mesmo nas piores dificuldades, Ele não deixa faltar nada para mim e para você. Mas mesmo produzindo esses sinais, no Egito e fora do Egito, o povo continua reclamando sobre as suas prioridades. O povo continua reclamando diante de Moisés e de Deus sobre as suas necessidades. Queridos, semelhante a isso que eu li para vocês, quando eles se posicionam diante do Monte Sinai, agora o Moisés vai subir, o Moisés vai falar com Deus e vai receber uma orientação de Deus para dizer para aquele povo, vai fazer uma recordação diante daquele povo. E eu chego ao ponto que eu disse que eu gostaria de chegar com vocês, porque 91 anos está se passando, completamos, grandes homens e grandes mulheres, que vocês têm a história contada deles, se posicionaram diante de Deus e fizeram um grande compromisso com esse Deus, que aonde quer que eles fossem, o que ele estivesse fazendo, aonde quer que ele estivesse vivendo, eles nunca deixariam de falar desse Jesus que um dia se apresentou a eles. E é por isso que a igreja hoje chega aos seus 91 anos, porque alguém antes do pastor Henrique já pregava este evangelho neste mundo, já anunciava este evangelho para essas pessoas que nos também antecederam, e as pessoas que aceitaram esse Jesus fizeram um grande compromisso com Ele, de nunca deixar de falar desse Jesus. Moisés recebe a ordem de Deus, e Deus diz assim para Moisés: diga aos descendentes de Jacó, declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz no Egito, como transportei sobre asas de águias e trouxe para junto de mim,
Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, mas vocês serão para mim um reino sacerdotal, uma nação santa. Olha o que Jesus está falando para você, querido, nessa noite. Olha o que Jesus me mandou falar nessa noite para você aqui. A escolha não foi de João Augusto da Silveira, da existência da Igreja Adventista da Promessa. Se fosse apenas da mente do João Augusto da Silveira que a Igreja Adventista da Promessa viesse a existir, não chegaria a 91 anos hoje. Não chegaria. Mas a escolha de Jesus para que a Igreja Adventista da Promessa também chegasse a este ponto que nós estamos vivendo, é porque ele sabia que existiria pessoas que seriam alcançadas pela pregação de homens e mulheres que temem a esse Jesus, e quando essas pessoas recebessem essa palavra, seria de bom grado, com certeza, os céus ficariam em glória, porque quando alguém se dobra os seus joelhos diante da pregação do Evangelho e diz que quer aceitar esse Jesus como seu Salvador, Jesus é exaltado e glorificado diante do Pai, porque foi Ele a causa que fez com que os seres humanos pudessem voltar diante de Deus de maneira digna, de maneira louvável, de maneira que Deus tivesse prazer em dizer: são esses meus escolhidos. Mas espera aí, a expressão que eu quero colocar agora é: quantos daqui, quantos se consideram escolhidos de Deus? Eu vou falar dessa maneira aqui. Se você se considera, que você declare nessa noite aqui, ó: Jesus, eu sou um escolhido, porque o Senhor me escolheu. Só que a escolha dele, minha irmã, não é simplesmente para dizer que a partir do momento que você aceitou ele, você é um cristão. Não é somente para isso. Não é somente para registrar em algum momento na história da humanidade que você passou a participar de uma denominação. Não é só para isso. O texto no Novo Testamento descreve para nós o Pedro. Ele é muito ousado em dizer que nós fomos escolhidos por Deus para ser uma raça eleita, para ser um sacerdócio real, para ser uma nação santa, para ser o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas não só para ter essas características, Ele nos escolheu, Ele nos formou, Ele nos trouxe até hoje para nós essa palavra, para que eu e você pudesse proclamar diante dessa sociedade as virtudes que somente nele nós encontramos, quando Ele nos tirou das trevas e nos possibilitou um acesso através do seu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo, ao reino dele. Foi para te mostrar que hoje você, na luz, precisa refletir a glória do eterno Deus diante dessa sociedade. E como vai ser isso, pastor Henrique? Como eu posso, como um ser humano, transmitir a glória de Deus diante dessa sociedade? Como eu posso, diante dessa sociedade, mostrar que Jesus, além de me chamar, me escolheu para que eu pudesse ser uma testemunha viva dele? Como eu posso fazer isso? Essa noite foi escolhida por Deus
para que você pudesse aqui receber as confirmações, as características necessárias e essenciais, para quando alguém olhar para você, ele não vê mais as características humanas que eu e você temos, mas ele possa olhar para mim, para você, e ver exatamente o reflexo do Cristo ressurreto, glorioso, que está à destra do Pai, e que um dia te prometeu e me prometeu que ele voltará novamente. É essa promessa que os adventistas da promessa carregam no seu peito, de um dia olhar para os céus e contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com muita glória e poder, e bradar nome por nome, dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí comigo. Vai chegar a isso, não tardará isso, está próximo. E eu digo no campo que eu trabalho, meus pastores, tenho contato de muitos líderes religiosos, e aonde eu passo eu digo: não prego para você sair da tua igreja e vir para a minha, aonde fui chamado para ser pastor. Mas quando eu prego para te mostrar que existe um Deus supremo, amoroso, poderoso, que perdoa os meus pecados, que perdoa os teus pecados, que tem o prazer naqueles que meditam de dia e de noite na sã palavra dele, e que acima de tudo testemunha que um dia subirá aos céus juntamente com ele, e diante do eterno Deus bradará: eu também fui o escolhido para sua exclusividade, Deus. Ori macandai, ori cito, ori candais. Ori sari macandai, ori cito, ori macandais, ori mais. Jesus não me chamou para me vivenciar a eternidade. Jesus não me chamou para olhar para Ele. Jesus não me chamou para vivenciar o reino dele só porque ele viu características em mim, que eu era um homem bondoso, que eu era um homem carinhoso, que eu era um homem que tinha algumas qualidades, que ajudava a sociedade, que fazia alguma coisa no meio onde eu vivo. Jesus não me chamou com essas características. Jesus me chamou, Jesus me escolheu, porque o sangue precioso dele foi derramado. E um dia eu, olhando para mim, eu vi que eu não tinha condição de viver com a vida que eu tinha. Era necessário eu entender a vida do meu Jesus. E quando ele colocou a sua intimidade diante de mim, dizendo: Henrique, eu sou teu amigo, hipótese alguma eu perdi tempo, eu aceitei aos 16 anos, eu tardei ainda, mas quando eu vi que era necessário, mesmo eu nascendo em uma família que já era evangélica, mesmo eu sabendo que eu vivia em um meio que tinha uma avó que sempre ora por mim, mesmo não estando perto, mas aonde quer que eu estou, a oração dela sempre é bradada diante de Deus, dizendo: aonde o meu filho estiver, aonde o meu neto estiver, que as tuas mãos estejam estendidas, Jesus, ali. Mesmo eu sabendo disso, mas um dia eu senti a necessidade de aceitar esse Jesus. Um dia eu senti a necessidade de entender a vida, meu caro pastor, desse Jesus que desceu dos céus e veio nesta terra, habitou como ser humano, viu como era que os seres humanos viviam, sofreu. Se eu já me segurei o que eu pude ali, nas apresentações que teve aqui, me segurei o que eu pude. Quando parecia que iria se acabar com os jovens, a glória transmitida
pelo Altíssimo nesse lugar. Esse que é a última equipe entra e vai falar sobre algo que mexe com todas as famílias. Eu não consegui. Eu vim lagrimando, porque dizem que homem não chora. Eu vim lagrimando dali, mas era choro. De ver apenas uma apresentação daquilo que o homem chamado Abraão viveu. Se já na apresentação você não conseguiu ficar com os olhos enxutos, imagine se você tivesse presencial, vendo o Abraão oferecendo o seu único filho para mostrar o amor de Deus sobre a humanidade e para mostrar a gratidão do ser humano a Deus. E o Abraão, como vocês viram, ele recebeu essa ordem também, e ele tive que executar, até o ponto que ele ouviu também dos céus uma voz que bradou dizendo: Abraão, Abraão, não faça isso com teu filho. Não faça isso com teu filho. Eu digo a vocês que Deus não tem prazer na morte do ser humano. Quando ele desce dos céus, o próprio Deus, e ali no jardim, ele começa a chamar a sua criação mais íntima, a especial, pelo nome dele: Adão, Adão, aonde tu estás? Ele já sabia onde Adão estava, mas era um chamado para indicar para o homem, para o ser humano, que mesmo Deus sabendo de tudo que acontece comigo e com você, mas Ele ainda continua chamando pelo meu nome, pelo teu nome. Ele continua chamando pela tua identificação. Ele ainda continua te chamando como propriedade. Adão, Adão, aonde tu estás? E o Adão vai sair dali, aonde ele estava escondido, vai dizer: eu tive vergonha, Senhor, quando eu ouvi tu se aproximar de mim. Eu me envergonhei porque estava nu. Eu me envergonhei porque não consegui te obedecer. Eu me envergonhei com a minha posição que eu estou agora. Eu me envergonhei. E o que entra na vida de Adão naquele momento não era outra coisa a não ser a pior contaminação de um ser humano, chamado pecado, chamado desobediência. Nossas decisões muitas vezes têm nos levado para longe de Deus. Nossos desejos têm levado nossa vida para longe de Deus. E o Deus Todo-Poderoso continua chamando por mim, por você: aonde tu estás? Aonde tu estás? E Ele continua dizendo: aonde tu estás? E nessa noite, você que ainda não foi reconhecido novamente aos céus, essa expressão está tocando no teu íntimo: aonde é que você estás? Pois assim como Deus trouxe a solução para Adão e Eva, agora Ele, na hora que bradou diante de Abraão, também vai mostrar a mesma solução para Abraão. Quando Abraão desata o seu filho, tira ele do altar, eis que ele olha um
cordeiro que estava preso no arbusto, e ali ele toma aquele cordeiro, como fizeram nossos irmãos aqui, coloca diante do altar, e aquele cordeiro, assim como no jardim, assim como diante de Abraão, assim era uma referência ao meu Jesus, ao teu Jesus, por aquilo que ele passaria por mim e por você. Agora o Pedro vai recordar isso. Agora o Pedro vai mostrar para não só a igreja, mas para o ser humano. Ele vai mostrar que existiu uma escolha de Deus. Muitos estudiosos, vou falar isso porque me pregaram essa, estudaram, encontraram uma teoria dizendo que o ser humano não foi criado por Deus, e que não tinha um propósito supremo de um Criador na vida do ser humano. E por esse ser humano que trouxe essa teoria, ele acreditava que o ser humano surgiu pelo acaso, por uma consequência. Mas quando eu olho aos 66 livros da Bíblia Sagrada, eu vejo o autor Jesus contando a história do ser humano, dizendo que ele, com as suas próprias mãos, teve um intenso amor no seu íntimo e construiu o ser humano com a finalidade de hoje, aqui nessa noite, em Óbidos, e em outros lugares como já tiveram reunidos, como nós tivemos lá no campo do Lago Grande, aqui também tivesse a oportunidade de bradar com a sua voz, dizendo: oh Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me criou com finalidade de ser exclusivo para Ti, como propriedade Tua, meu Senhor. Já estou terminando. Nós fomos chamados de um lugar muito horrendo, difícil acesso, fácil para entrar, mas difícil para sair. A escravidão que o pecado traz na vida do ser humano, ela começa com algumas propostas e acaba gerando uma decisão final. As propostas que muitas vezes temos aceitado desse Deus chamado pecado vem de maneira atraentes, de maneira, eu posso dizer, até claras, definindo todos os sentidos. E chega ao ponto de eu dizer: isso é muito bom para a minha vida. Eu decido, isso é bom para a minha vida. Eu vou tomar para mim, de posse. Para ser filho de Deus, para ser um escolhido de Deus, para ser exclusivo de Deus, é necessário eu tomar algumas decisões que um dia eu já tomei, e quem já tomou com certeza bradará de muita alegria. Mas os que ainda não tomaram, essa noite é uma noite oportuna para que você possa abrir o seu íntimo, o seu coração e dizer: Senhor, eu quero a partir deste dia, desta noite, negar o meu eu quero negar aquilo que eu sou, e a partir desse momento eu quero começar a viver a Tua vida, Jesus, porque eu sei que se eu viver a minha, vai ter fim, porque a morte
morte está logo ali, mas se eu começar a viver a tua, o Senhor já venceu a morte, o Senhor já venceu o inferno, então o Senhor vai fazer eu também vencer a morte, eu também vencer o inferno. Os exclusivos de Deus. O evangelista João descreve em Apocalipse que não sofrerão dano nenhum da segunda morte. Se da primeira já mete medo. Se da primeira eu quero correr para longe. Como disse Paulo, não quero nem pensar em passar por esse estágio. Se da primeira você, creio que tem medo de enfrentar ela, a morte, imagine a segunda. Até chegar à primeira você tem um detalhe exclusivo para você. O Jesus, até antes da primeira chegar, Ele se declara solução para a sua vida. Ele se declara como o único e suficiente método, estilo de vida para você. Até a primeira morte. Só que da primeira até a segunda, Ele já se declara como juiz. Então eu quero deixar para você nessa noite aqui. Jesus está te chamando para ser exclusivo dele. Você crê nisso? Jesus está chamando você para viver a eternidade com Ele. Você crê nisso também? Jesus está te chamando para você estar diante do eterno Pai e ali Ele declarar diante do Pai: esses foram aqueles que o Senhor me deu, Pai. Jesus está se colocando a essa disposição nessa noite aqui nesse lugar. E eu gostaria que você pudesse deixar Ele entrar na sua vida. E você vai saber que quando Jesus entra na vida de um ser humano, Ele mexe as estruturas, Ele mexe o equilíbrio humano, Ele mexe as potestades que têm causado os danos na vida dos seres humanos. Ele move todos os poderes e coloca o seu eterno poder dentro do ser humano, como disse Paulo. E esse poder é de libertação àqueles que acreditam na palavra pregada, porque esse é o poder de Jesus, o Evangelho eterno, que até hoje tem causado na vida dos seres humanos a salvação, o eterno poder de estar presente diante do eterno Jesus. A pergunta que eu deixo final: quantos daqui gostariam que o seu nome pudesse ser bradado diante da glória do eterno Deus? Posso se postar em pé nessa noite e posso aqui declarar: Jesus, eu quero que o Senhor brade no dia da tua volta o meu nome, e eu quero ser eterno contigo. Então por isso eu deixo aqui a palavra pregada: aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador estarão junto do pastor João Augusto da Silveira e de outros que já se passaram na presença de Deus, estarão reinando para sempre. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, nós vamos encerrar com o louvor do Ministério de Homens. E enquanto eles estiverem louvando, você que ouviu a palavra, sentiu no seu coração o desejo, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, ou você que esteve no caminho do Senhor e se desviou dele, saiu dele, quando os homens estiverem louvando, você vai ter oportunidade de vir aqui na frente, aceitar o Senhor Jesus ou se reconciliar com Ele. Não deixe para amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, mas uma coisa sabemos, irmãos: o Jesus maravilhoso
Ele tem poder para nos libertar, para nos salvar. E aquele que está em Cristo, irmãos, está seguro. Por isso, no momento que os irmãos estarão após o louvor, você vai ter oportunidade. Se o Espírito Santo falou no teu coração, se você precisa de um conserto na sua vida, vem aqui à frente. Onde você estiver, você vai levantar sua mão e nós estaremos orando por você. Vamos receber o coral